Fala, gurizada, tudo belezinha? Aqui é o professor Yuri com mais uma aula para nós, em especial hoje a última aula referente a funções modulares. Vamos lá então? Agora a gente vai ver as inequações modulares. Como tudo, a gente já viu as inequações do primeiro grau, do segundo grau, e agora a gente vai ver as inequações modulares. O que são as inequações modulares? São aquelas inequações em que a gente tem um módulo e ainda tem uma incógnita para resolver. Para a gente entender um pouco melhor essa teoria, vamos resolver alguns exemplos usando somente a nossa teoria de funções modulares, tá bom? Tem essas 5 inequações para a gente resolver. Eu vou resolver contigo, então vamos lá. A nossa primeira inequação diz o seguinte: módulo de x maior ou igual que menos 3. Que valor que eu boto no x aqui que vai garantir que o módulo vai ser sempre maior ou igual que menos 3? Qualquer valor, né? Porque lembra que o módulo é sempre um valor positivo, é sempre um valor acima de zero. Então, qualquer valor que eu botar aqui, por exemplo, menos 2, módulo de menos 2 é menos o menos 2, que é 2. E 2 ainda ele é maior ou igual que menos 3. Então, aqui a solução para esse problema são todos os números reais. Agora, aqui no nosso segundo, a gente tem que achar um valor de módulo que seja menor ou igual a menos 3. Aqui a gente não tem uma solução, porque não importa, todos os valores que eu botar do módulo, eles vão ser sempre positivos. E com isso, nunca vão ser menores do que menos 3. Então aqui a solução é vazio. Aqui, qual o valor do módulo que seja, módulo de x, qual o valor de x que eu boto que seja maior ou igual que 0? Bom, né? A gente já viu que isso aqui é a própria definição do módulo, então qualquer número real é a solução desse problema. Aqui a gente quer saber qual o valor do módulo que seja menor do que 0. A gente já viu que isso não tem como, porque o módulo sempre vai dar um número positivo ou igual a 0. Porque, né, o módulo de 0 é o 0. Mas o módulo de menos 1, ele é menos o menos 1. Então isso aqui dá 1, então sempre vai dar um número positivo. Então aqui também a nossa solução é vazia, não existe um x que satisfaça essa definição, tá bom? E aqui a gente quer achar um valor do módulo que seja menor que 3. Aqui cai lá nas nossas, nos valores que a gente viu das inequações muito parecido com o que a gente viu na resolução anterior das nossas outras aulas. Aqui a gente pode imaginar o seguinte: qualquer valor entre menos 3 e 3 que eu pegar, sempre vai satisfazer isso aqui. Porque se eu pegar menos 2, o módulo de menos 2 vai ser o quê? Menos o menos 2, que é 2. Então 3 maior que 2 ainda, beleza. Se eu pegar o menos 1, menos o menos 1, que vai ser 1. 3 maior que 1 ainda, beleza. E assim por diante, se eu pegar 2, o módulo de 2 é 2, que ainda é menor que 3. Então todos os valores que eu pegar entre menos 3 e 3 vai ser solução do meu problema. Então aqui é uma ideia de como trabalhar com desigualdades modulares, tá certo? Então, vamos voltar lá para a aula para a gente entender um pouquinho melhor essas ideias. O que acontece? Para a gente poder detalhar como trabalhar com as desigualdades modulares, a gente tem duas possibilidades de caso. Se o nosso módulo for menor, ó, presta atenção aqui, ó. Se o nosso módulo for menor que A, a gente sabe que esse valor de x vai ser um valor maior que A negativo, que menos A, e menor que A. Então ele vai estar entre menos A e A. Mas se o nosso módulo for maior que esse valor de A, então a gente vai ter ou x vai ser menor que menos A, ou x vai ser maior que menos A. Vai ser maior que A. Para a gente, né, sair um pouco desse mundo só de letras e a gente começar a trabalhar com os números, vamos lá. Tem aqui esses 4 exemplos para a gente trabalhar juntos, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai ter? Deixa eu passar aqui a página. No primeiro item ali, ó.
módulo de x mais 2 menor que 5. A gente lembrando que a gente tem dois casos, ó. Módulo de x menor que a, isso vai implicar que x é menor que a, x é maior que menos a. E módulo de x maior do que a vai implicar que ou x é menor que menor que a, ou x é menor que a, ou o x, nesse caso, desculpe, eu inverti a desigualdade, x ele vai ser maior que a, ou x vai ser menor que menos a, tá bom? Então, o que acontece aqui? Esse exemplo A, a gente está no primeiro caso. Então, a gente vai poder escrever como x mais 2, ele tem que ser menor que 5 e maior que menos 5. Então, aqui a gente tem uma desigualdade simultânea, que a gente resolve primeiro uma e depois a outra. Resolvendo a 1, o que a gente vai encontrar? Ó, x mais 2 maior que menos 5, x vai ser maior que menos 5 menos 2, que é igual a menos 7. Então, x tem que ser maior que menos 7, neste caso. E no segundo caso, a gente tem o quê? X mais 2 menor que 5. Então, x tem que ser menor que 5 menos 2, x tem que ser menor que 3. Então, com isso, a gente já sabe que x tem que ser menor que 3 e x tem que ser maior que menos 7. Nossa solução se encontra aqui, ou a gente pode escrever da forma menos 7, 3. Tá certo? Vou apagar aqui para poder fazer os outros itens. Aqui nesse segundo item, do módulo de x menos 1 maior ou igual que 4, a gente se encontra naquele segundo tópico. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter primeiro x menos 1 menor ou igual que menos 4 e x menos 1 maior ou igual que 4. Resolvendo esse lado, a gente sabe que x tem que ser menor ou igual que menos 4 mais 1, que é igual a menos 3, então x menor ou igual que menos 3. E aqui neste outro lado, a gente consegue ver que x tem que ser maior ou igual que 4 mais 1, então a gente sabe que o x tem que ser maior ou igual que 5. Então temos essas duas possibilidades de solução. Se nós formos colocar uma reta, aqui está o menos 3 e aqui está o 5. A gente quer que os valores de x que são solução dessa desigualdade modular sejam x menores que menos 3. Então são os x que se encontram para este lado, incluindo ele, porque é uma bolinha fechada menor ou igual. E também a gente tem o quê? A nossa solução partindo do 5 para valores maiores que o 5. Então, como solução, a gente tem o quê? Nossa solução vai ser x, que vem de menos infinito até 3 fechado, até menos 3 fechado, união com 5 até mais infinito. Certo? Então aqui está a solução do item B. Aqui no item C, módulo de 3x menos 2 menor ou igual que menos 1, isso aqui a gente não vai conseguir encontrar uma resposta. Por quê? Porque lembra, a gente nunca vai achar um valor de x que faça com que o módulo seja menor ou igual que menos 1. Lembra, o módulo é sempre um valor positivo. Então aqui a solução é o conjunto vazio, certo? Vamos fazer o último item agora. Então, nesse último item a gente tem equações simultâneas. A gente resolve primeiro uma e depois a gente resolve a outra. Vamos começar resolvendo a 2. Módulo de x mais 1 menor que 6. É o primeiro caso, aquele que a gente já trabalhou. Então, x mais 1 tem que ser menor que 6 e maior que menos 6. Então, aqui o x, se a gente somar menos 1 dos dois lados, a gente vai tirar esse menos 1 do meio, em todas as componentes, né? Então, 6 menos 1 maior que menos 6 menos 1. Então, o x ele tem que ser menor que 5 e maior que menos 7. Tá bom? Então, o nosso x tem que estar entre menos 7 e 5. Agora, vamos resolver o item 1.
módulo de x mais 1 maior que 4, aquele segundo caso. Então a gente sabe o que, ó? Que x mais 1, isso aqui vai ser maior do que 4. E que x mais 1 tem que ser menor que menos 4. Então, com isso, a gente descobre que a gente tem os valores de x, que serão o quê? Desse primeiro, a gente tem que x tem que ser maior que 3. E desse segundo, a gente descobre que x tem que ser menor que menos 5, fazendo as contas aqui, eu deixo para ti como exercício. Então, agora vamos fazer aqui vamos fazer 3 retas, onde a primeira reta vai simbolizar o ponto 2, a equação 2, a segunda reta vai simbolizar a solução 1, e a terceira reta vai simbolizar a interseção. Vamos lá, então. A gente sabe que o nosso resultado no item 1 tem que estar entre menos 7 e 5. Então, a nossa resposta está entre esses dois valores. Certo? Bolinha aberta porque é um intervalo aberto. Já no segundo item, a nossa solução, o nosso x tem que ser maior que 3 e menor que menos 5. Então, as nossas soluções estão aqui, ó, maior do que 3 e menor do que menos 5. Então, agora a gente precisa fazer a interseção de todas essas partes. O que a gente tem em comum? Só este mini intervalinho e este outro pequeno intervalinho, então. Então, a nossa solução vai ser de menos 7 a menos 5 e de 3 a 5. Então, aqui a gente tem a nossa solução do que eles têm em comum entre eles. Então, no final das contas, a solução desse problema é de menos 7 a menos 5, união de 3 a 5. Espero que tu tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Tchau!